Terceiro ano, como é que vão vocês? Terceiro, vamos começar o material 2, segundo bimestre? Anelídeos. Olha que legal. Então, começamos a nossa segunda apostila falando dos anelídeos. Professor, de novo, porque a gente já conversou sobre eles, claro, de novo. Faz parte, né, desse início do material, rever o anterior. Então, nós vamos retomar da seguinte maneira. Lembrando que nós temos a evolução do reino animal. Assim como temos evolução no reino vegetal, temos a evolução do reino animal. Os primeiros pluricelulares, o primeiro animal com mais de uma célula, foram os poríferas ou espongiários. Aí nós evoluímos para os selenterados ou quinidários. E aí entramos no capítulo dos eumintes, dos vermes. E subdividimos os vermes em plateumintes, nemateumintes e anelídeos. Beleza? Vamos aprofundar anelídeos, trazer mais informações, inclusive informações que serão úteis nos outros seres vivos. Lembrando sempre o seguinte: que características, seja no animal, seja no vegetal, que características gerais eu devo destacar sempre? Falou em qualquer ser vivo, animal ou vegetal. Se eu tiver que citar características dele, desse ser, que características eu devo dar ênfase? Eu devo dar prioridade. Características evolutivas. Características que permitiram a esse ser vivo uma evolução. Muito bom. Entrei no capítulo vermes, no capítulo eumintes, em 3 classes importantes: plateumintes, nemateumintes e anelídeos. Eu tenho que destacar uma característica que vale para as 3 classes. Surgimento pela primeira vez durante o desenvolvimento embrionário de 3 folhetos germinativos, 3 camadas. Portanto, os indivíduos serão agora triblásticos. Professor, o que é um ser triblástico? São os seres vivos que durante o seu desenvolvimento embrionário apresentam ectoderme, endoderme e mesoderme. Os seres anteriores a vermes, e portanto aí poríferas, quinidários, são diblásticos. Só apresentam 2 folhetos, 2 camadas, ectoderme e endoderme. Já anelídeos em diante, já vermes em diante, apresentam 3 camadas, perfeito? 3 camadas, ectoderme, endoderme e mesoderme. Outra coisa que nós já vamos citar, antes de entrar especificamente em anelídeos, nós vamos falar de celoma. Professor, por que você foi tratando diferentemente cada característica? Por quê? Porque em algum momento ela existe, em algum momento ela não existe. Então eu só posso citar a partir do momento que ela passa a existir. Celoma é uma estrutura embrionária. Assim como triblásticos e diblásticos, o celoma é uma estrutura embrionária. O que é o celoma? Celoma, olha a definição de celoma. Uma estrutura embrionária. Durante o desenvolvimento embrionário, se formam cavidades. Então vai desenvolvendo o embriãozinho nas fases mórula, blástula, gástrula, neurula, organogênese, forma-se uma cavidade. Se essa cavidade for revestida, se essa cavidade tiver revestimento exclusivo de mesoderme, nós temos um celoma. Então, o celoma é uma cavidade revestida exclusivamente por mesoderme. Professor, como se chamam os indivíduos que durante o desenvolvimento embrionário apresentam esse celoma? Que é uma cavidade revestida exclusivamente por mesoderme. Esses seres são chamados celomados. E os que não têm celoma, professor, são chamados acelomados. E tem um terceiro tipo, que é o pseudocelomado, pseudo falso, falso celoma. Professor, celoma verdadeiro é uma cavidade que é revestida
exclusivamente por mesoderme. Um pseudocelomado tem o celoma, mas ele não é revestido exclusivamente por mesoderme. Ah, tá. Então eu tenho, em relação ao celoma, eu tenho três possibilidades. Acelomado, sem celoma nenhum. Pseudocelomado, cujo celoma é revestido não só por mesoderme. Entra ectoderme, ou entra mesoderme, ou entra endoderme, qualquer um dos três está junto. Celoma verdadeiro. Ah, celoma verdadeiro, o indivíduo é celomado. E aí, nesse caso de celoma verdadeiro, a cavidade é revestida unicamente por mesoderme. Outra coisa importante falar dos anelídeos é lembrar que o grande representante dos anelídeos é a minhoca. E nós vamos fazer um vídeo só de minhoca. Aguarde, aí vem um vídeo só de minhoca. Tá? Mas existem outros anelídeos. Tá? Existem anelídeos até conhecidos dos senhores. Tem um anelídeo que ele vive no fundo dos mares. Na verdade, ele vive enterrado dentro de um tubo, um tubo de anelídeo, mas ele vive lá dentro. São chamados poliquetos. Poliquetos são vermes anelídeos. Eles vivem enterrados na areia do mar. Difícil você vê-los, que eles estão enterrados, né? Eles têm que ter uma habilidade para desenterrar, olhar, mas eles vivem lá dentro, enterrados nesses cilindros que eles mesmos cavam e ficam enterradinhos ali na água do mar. Bom, mas há anelídeos importantes, e claro, nós vamos destacar a minhoca. Características gerais de anelídeos é exatamente o que nós vamos tratar no segundo vídeo, e já vamos aproveitar esse conceito que eu dei de embriologia. Há celomados, pseudocelomados e celomados verdadeiros para fazer evoluções já nos anelídeos e nos anteriores. Volto em breve. Terceiro ano de volta com Anelídeos 2. Eu fiz o primeiro vídeo Anelídeos 1, agora Anelídeos 2. Professor, você estava falando de vermes então, né? Isso, dos eumintes. Eumintes que se subdividem em plateumintes, nemateumintes e anelídeos. Plateumintes, vermes achatados. Nemateumintes, vermes cilíndricos com as extremidades afiladas. E anelídeos, vermes com anéis. Que, aliás, é uma das características importantes de anelídeo. A presença de metameria. Professor, vou citar essa como uma característica evolutiva importante. Pela primeira vez eu tenho repetições de partes do corpo. Eu começo a dividir o corpo em partes, em metâmeros, por isso metameria. No caso dos anelídeos, os metâmeros ou anéis se repetem por todo o corpo. Então, se você visualizar, lembrar de uma minhoca, você vai lembrar que a minhoca é formada por vários e vários anéis, vários e vários metâmeros. Isso aconteceu pela primeira vez. Então nós dizemos que a metameria, que é a divisão do corpo, não é? Divisões do corpo ou metameria, se iniciou nos anelídeos. Professor, você fez um vídeo para nós agora há pouco falando sobre o celoma. Lembram? Que é uma cavidade durante o desenvolvimento embrionário que é revestida exclusivamente por mesoderme, celoma verdadeiro. Se ele não tiver essa cavidade, ele é acelomado. Se essa cavidade existir, mas não for revestida exclusivamente por mesoderme, tiver, por exemplo, ectoderme junto, pronto, já é pseudocelomado. Essa estrutura celoma é típica no seguinte caminho evolutivo. Olha só, poríferas, lembra? Poríferas ou espongiários, selenterados ou quinidários e plateumintes, primeiro dos vermes, são acelomados. Opa, que significa que eles não apresentam celoma. Nemateumintes são pseudocelomados. Eles têm celoma, mas não é um celoma verdadeiro, porque ele não é revestido exclusivamente por mesoderme. E os anelídeos já são os primeiros celomados. Olha que informação, professor. Eu já estou somando junto com as informações dos anelídeos lá da primeira apostila.
última aula, né, da primeira apostila, e já estou acrescentando esses conhecimentos. Claro, professor, me lembro que eu destaquei nos poríferas, os primeiros pluricelulares, nos selenterados, surgimento do tubo digestivo, lembram? Então, agora você vai acrescentar, além de diblásticos e triblásticos, lembrando que os primeiros triblásticos são os vermes, de modo geral, os eumintes, e agora você acrescentou, né, características celomatos. Então vamos lá. Características gerais de anelídeos. Exemplos de anelídeos: minhoca, claro, grande exemplo, sanguessuga, né? Poliquetos, que são aqueles que eu falei que vivem no fundo do mar, né? São os grandes exemplos de anelídeos. Vamos às características gerais. São pluricelulares, claro. Mas, professor, isso já acontecia. Já, a gente cita, mas pluricelulares. Suas células são eucariontes, heterótrofos, né? Ah, mas isso já vem vindo. Sim, claro, se repetem, as características se repetem. Claro, a gente destaca as evolutivas, né? Tubo digestivo, portanto, a digestão de um anelídeo. Tubo digestivo completo. Portanto, boca separada de ânus. No último vídeo da primeira apostila, eu até mostrei para vocês, né, como se acha a boca e o ânus da minhoca. A boca está sempre mais perto do clitelo, aquele conjunto de anéis diferenciados. Então, tubo digestivo completo. Outra característica importante dos anelídeos: corpo dividido em metâmeros, em anéis, né? Corpo dividido em anéis, em metâmeros, metameria. Surgimento já de um bom sistema muscular, elas já se contorcem, já se movem, não é? Graças a essa mobilidade é conseguida graças a feixes musculares. Tubo nervoso. Tubo nervoso ainda é ganglionar. Se formam gânglios nervosos que já começam a acumular neurônios. Olha que interessante. Surgimento de sistema circulatório. Nossa, essa característica é imprescindível. Em qualquer prova que eu vou pedir, claro, cite características gerais de anelídeos, eu estou esperando. Ah, eu vou colocar pluricelulares, heterótrofos. Para. Até coloca. Aí me cite 20. Me cite 15, 10. Eu estou esperando metameria. Eu estou esperando sistema circulatório. Eu estou esperando celoma. Eu estou esperando triblásticos. Essas são as evolutivas. Essas eu estou esperando. Muito bom. Então, celomados, triblásticos, surge o sistema circulatório, sistema nervoso ganglionar. Professor, como é que eles conseguem a sua homeostase, seu equilíbrio interno e externo? Como é que eles jogam fora as suas excretas? Através de estruturas, surgimento de estruturas chamadas nefrídeos. Nefrídeos são estruturas especializadas em eliminar, em jogar fora excretas. Excretas são substâncias tóxicas que, se permanecerem nas células, prejudicam a homeostase. E os anelídeos já desenvolveram essas estruturas para jogar fora as excretas. Reprodução sexuada. Eles são hermafroditas, é o caso da minhoca, alguns, né? Alguns são hermafroditas. O que é hermafrodita, professor? Tem ao mesmo tempo, todo o aparelho reprodutor masculino e todo o reprodutor feminino. Embora hermafrodita, ele não se autofecunda. Ele faz a fecundação cruzada. Então são necessárias duas minhoquinhas. A parte masculina de uma fecunda a feminina da outra. E vice-versa, a parte feminina de uma fecunda a masculina da outra. Eles trocam gametinhas, tá? Então, fecundação cruzada, embora eles sejam seres hermafroditas. Tubo digestivo, como eu já disse, completo, portanto a digestão, além de intracelular, também já é extracelular. Como é que eles trocam gases, professor? Ainda não tem. Sistema especialista em troca de gases? Não tem ainda. Então as trocas de gases são feitas por difusão, através da pele. Por isso que a gente diz que a respiração é cutânea. E por isso obriga as minhocas a viverem em ambientes úmidos. Elas cavam galerias, né, em terra úmida, justamente para manter o tegumento, né, a sua pele úmida, justamente para favorecer aí a respiração por difusão, né, porque ainda não desenvolveu sistemas especializados em troca de gases. Então, é importante você relacionar, né,
o lugar onde ela vive, justamente para manter a sua pele úmida. E eu mostrei para vocês num vídeo anterior, quero que você dê uma olhada, confere de novo esse vídeo, para ver lá a importância da minhoca, né? Cavando essas galerias, essa importância que a minhoca tem no meio ambiente, na questão do solo fértil, é muito importante você lembrar. Legal, estudamos anelídeos e voltaremos em breve.